Olá, bom dia, pessoal. Pessoal, por que eu estou sempre comparando as coisas espirituais com as coisas carnais? Com as coisas físicas, né? Com as coisas, vamos se dizer assim, abstratas. Na época de Cristo, né? Cristo ele gostava muito de comparar as coisas carnais com as espirituais. Ele falava muito com as pessoas por meio de parábolas, né? Eu acredito que você já ouviu falar de parábolas. O Filho de Deus ele fazia muito isso para abrir a mente das pessoas, né? Para que as pessoas pudessem entender a lógica e a realidade do reino de Deus. Ou seja, as pessoas estavam em obscuridão, as pessoas estavam em trevas. O que ele poderia fazer para que naquele momento aquelas pessoas pudessem entender o que ele estava querendo passar para elas? Era realmente mostrar aquele lado físico, aquele lado, vamos se dizer assim, de uma história humana comum, para poder as pessoas entender o reino dos céus, entender as coisas espirituais, porque o homem, ele é leigo de entender as coisas espirituais. Se você parar para pensar, o ser humano ele é muito dependente de apego. Ele é muito dependente de apego, ou seja, sempre o ser humano se apega à mãe, sempre o ser humano se apega ao pai, sempre o ser humano se apega a um irmão, sempre o ser humano se apega a um amigo, sempre o ser humano está se apegando a alguma coisa. Mas tem um porém, o ser humano nunca se apega de verdade ao lado espiritual. Porque o lado espiritual ele é diferente, ou seja, ele é um lado de batalha, um lado de guerra, de peleja. Ele é um lado de muita luta e luta, vamos se dizer assim, espirituais, onde o ser humano com os olhos físicos ele não consegue ver. Ele não consegue ver as batalhas espirituais com os olhos físicos, porque os olhos físicos ele só alcança somente aquilo que está à sua frente, mas aquilo que está por trás, né, de tudo, vamos se dizer assim, aquilo que está mais oculto, né, na verdade, porque é por isso que o próprio Filho de Deus ele diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque o ser humano ele tem que ouvir, e entender, e com isso não só no ouvir, no entender ele ainda não vai criar dentro dele aquela raiz, né? Aquela raiz apropriada no coração dele, a não ser que o seu coração esteja voltado a sensibilidade de entender a palavra. Na realidade é essa. Então é por isso que há uma certa dificuldade muito grande e é por isso que nós vemos muita gente debatendo, nós vemos muita gente sendo prejudicada espiritualmente, porque o pior de tudo é o egoísmo, é o orgulho, é as pessoas que muitas das vezes ela não quer se deixar se encontrar, entendeu? Ela não quer se deixar se encontrar com o lado espiritual. É por isso que há essa batalha muito grande, essa peleja. Se você analisar lá em Mateus a parábola do semeador, ela fala muito bem sobre essas questões. Eu gostaria até que se você, né, fosse uma pessoa que realmente tivesse vamos dizer assim, uma boa sensibilidade, tivesse realmente uma vontade de querer entender um pouco como é o reino de Deus e a sua justiça, leia a parábola do semeador que está lá em Mateus. Procure lá logo no início de Mateus, fala das parábolas. E o Filho de Deus ele começa a fazer comparações terrenas com comparações espirituais. Aí você vai ver a lógica de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Você vai ver a lógica que como o ciclo está se fechando e que as pessoas estão sendo vulneráveis, mas não ao lado espiritual, e sim ao lado físico, né? Assim ao lado físico, porque as pessoas ela se apegam àquilo que se vê, mas aquilo que se não vê, elas não estão se importando. Na verdade, ela fala muitas das vezes que tem amor, que tem temor, que tem vontades, mas as suas vontades, como ela é terrena, é só pelas coisas terrenas. Que Deus abençoe vocês e tenham um bom dia. Valeu, meu povo.